estamos começando mais um Fala Frame, eu sou o Clayton. E eu sou o Roger, a gente está com um convidado aqui super especial, chamo ele de Giga, o Guilherme, nosso amigo da Velox e da 40. E Clayton, fiz questão de chamar o Giga aqui, porque converso muito com ele já há um bom tempo, e ele traz muitas coisas legais sobre o mercado, sobre experiência do dia a dia. Então, a ideia do Giga aqui realmente é compartilhar, sabe, a vivência, muitas verdades, histórias, porque ele está há muito tempo no mercado. Então, Giga, se tu puder, falar um pouquinho dessa tua trajetória, cara, nesse mercado da construção a seco, que é tão incrível. É um prazer estar aqui com vocês, Cleitinho, meu amigo, já há muito tempo. A gente se conhece há mais de 20 anos, né, Giga? Há mais de 20 anos já estamos nesse mercado. A minha história começou ainda muito criança, né? O meu pai, lá em 86, começou a construir, eu sou de 83, então com 3 anos de idade eu já estava em cima da construção, estava brincando com prancheta, né? Arquitetura, engenharia, eu metia do meu pai. E nesse meio tempo, assim, em 86, viemos para Balneário Camboriú, nós somos do Paraná, viemos para Balneário Camboriú, trabalhamos ainda bastante com construção civil aqui, tem alguns prédios nossos aqui, sempre tive no meio, quando era criança minha função era molhar laje, era estar no meio da construção. E em 99 a gente migrou para o drywall, né? Então a construtora Boreal se torna Velox, né? Sistemas e componentes construtivos. E a gente começa a trazer tecnologia, ainda era muita coisa importada, era muita coisa difícil de se ter, né? A gente começou a reunir as tecnologias ali e então começamos a trabalhar drywall, steel frame. Acho que a primeira obra grande de steel frame assim, foi ali em 2001, que a gente fazia obra na raça, né? O sistema ainda não existia uma norma técnica. Pois é, de onde vocês pegavam então, a gente pegava né? aquela experiência americana, do livrinho americano lá de hijacks, handicaps, fazer o cálculo estrutural meio que na mão. Na mão. Coeficiente de... coeficiente de cagaço alto. Né? Bota bastante aço para não correr risco. Não economiza no aço, né? Qual que era a taxa de aço da época? Ah, cara, era alto. Eu não sei te dizer, mas era alto. Era alta, né? Era alto. O seu Claudemir era bem, até meio exagerado em certos aspectos. Assim, eu lembro de uma situação em uma casa em Joinville que tinha uma sacada em balanço que ele, não satisfeito com o light steel frame, fomos atrás de trilhos de trem. Então a gente tinha essa sacada em balanço ancorada em trilhos de trem. Né? Uau. Muito bem, funcionou, né? Tá em pé até hoje. Tá funcionando, tá tudo certo. Então, ao longo desse tempo, a gente vem... desenvolvendo esse trabalho, muitas vezes tendo que desenvolver soluções, porque não haviam soluções, não haviam materiais, a gente ia sempre atrás de materiais certificados, materiais dentro de norma, mas nem existia uma norma muito específica do steel frame, alguma coisa de materiais, sim, mas era meio na raça mesmo, assim, a gente tinha que... Existia ensaio, né? Agora a norma não existia. Havia um ensaio que o seu Claudemir fazia sempre. Ele me dava as peças para pendurar nas árvores ali da Atlântica e ficava o inverno inteiro pendurado os pedaços de perfil lá para fazer o salt spray. Então a gente tinha ali alguns ensaios feitos dessa forma, né? Ó, a Giga vai lá, molha na água do mar e pendura na árvore. Cara, muito criativo, excelente. E a gente escolhia as indústrias de aço na época baseado nisso. As que não tinham ensaio... Que ano que era isso, Gui? Nós estamos falando aí de 2001, 2002. Bastante tempo já. 25 anos atrás, cara. Pra você ter uma ideia, eu conheci o Giga há uns 20 e poucos anos atrás, 2007, 2008, Giga. Sim. Num curso em Porto Alegre. Tava ele e o pai dele fazendo um curso e eu fui lá pra fazer o curso também. Lá que eu conheci ele. Que legal. Lá que eu conheci E ele. o curso era bom? Era. Pra gente foi, né? Na época tava aprendendo, cara. Todo curso é bom, tudo se aproveita de tira alguma coisa. né? Legal, cara, legal. Ô Giga, e nessa trajetória do estilo, assim, cara, assim, o que tu acredita, até falando para o empreendedor, às vezes alguém que está iniciando, né, nesse mercado, às vezes é um instalador, alguém que quer montar uma construtora, porque a gente sabe, né, a gente está aqui muito, o propósito desse podcast é muito pró-mercado, né, muito encorajar pessoas a beber dessa água que a gente, né, bebe e com muito orgulho, com muita felicidade, né? O Cleiton fala muito que ele é muito apaixonado, ele sempre enche os olhos, assim, e, né, diz que é muito apaixonado pelo que ele faz, né? Porque realmente é algo muito bom, a gente sabe disso.
é o que funciona, né? Respeitando o processo, funciona. Sim. 100%. Né? O que tu poderia compartilhar um pouco de desafios, né, para esse público que está querendo entrar, cara? O que tu poderias falar um pouco para esse... Ele demanda, na verdade, especialização. Então, estude, vá atrás de saber, conhecer os processos, especialize as equipes, a mão de obra, né? Porque eu acho que hoje um ponto muito importante é a execução. É o mais importante, né? Hoje. É o que dá mais problema. É porque o sistema, se for bem executado hoje, ele está consolidado. A gente consegue ter uma obra perfeita. A vírgula ali é a mão de obra. Então, existem patologias do sistema? Existem. Podem ser evitadas? Positivo, podem ser evitadas de muitas formas. E a principal delas é numa boa execução. Então, a ideia hoje, para você trabalhar com steel frame, é que você saiba, né, de fato, o que é o steel frame e como executá-lo. Né? Então, essa bagagem, esse know-how, não é difícil de se buscar. Você consegue... tendo, né, força de vontade. Força de vontade, você aquela tem que estudar. Consistência, né? Dia a dia, correndo atrás. Hoje a informação, ela tá muito aberta, né? E uma coisa que você falou, cara, que eu percebo, por mais que eu tô, vocês, né, o Clayton e tu, que estão mais no front, conversando com o público final ali, mas eu tenho uma coisa comigo, né, do que eu já vivi desse mundo, assim, eu tô como indústria, mas eu ouço muitas pessoas falar da patologia, às vezes, da construção a seco, mas é o tal do conformismo da alvenaria. Tem muita patologia na alvenaria. Eu, por exemplo, sou prova viva, cara. Meu primeiro apartamento com 21 anos que eu fui morar, eu comprei com 21 anos, 23 anos fui morar sozinho. Eu lembro que eu tentava pendurar uma prateleira, cara. Não conseguia. Ela não aguentava. Eu não sei de onde ele pegou aquela areia, cara. Eu acho que do mar ali ele pegou, mandou um caminhão. Mas, cara, não aguentava nada. É o abastecimento, na verdade, né? Cara, não aguentava nada. Eu moro num último prédio, um prédio, né, com uma construtora consolidada e tal. No último andar tem infiltração. Então, assim, entendeu? E é 100% alvenaria. Então, assim, um dos motivos de eu entrar pro mercado steel frame, cara, porque eu percebo, primeiro, que é um mercado muito próspero. Antes de entrar, eu conversei com montador, com construtor, muitas pessoas, e eu vi que é um mercado muito, muito próspero. É muito ganha-ganha. Todo mundo pode ganhar. E eu trouxe a minha história da alvenaria. O Tyson teve Nossa, ele contou um pouquinho, né, na última vez que ele esteve aqui, falando um pouco se tornou uma frustração até a alvenaria para ele na casa que ele construiu, que ele teve que demitir o mestre de obra, e ele foi ser o mestre de obra lá. E tanto coisa BO que dava, entendeu? Imagina o nível do estresse da alvenaria. Então, por tanta dor, a gente falava muito, cara, não pode ser tanta dor assim, o construtor passar por tanta dor. Existe uma forma melhor de construir. Sim. Mas tudo isso passa pelo gargalo que a gente acabou de falar da mão de obra, né? A alvenaria é um excelente sistema. Ele é lento, né? Ele é arcaico. Empilhar tijolo ainda é uma coisa comum aqui, mas não se faz mais em muitos lugares do mundo, né? Mas o grande diferencial é a quantidade de mão de obra e o tempo aplicado para você executar isso, né? Então, eu acho que hoje o ponto crucial é esse, né? Você vê países mais desenvolvidos, onde você tem falta de mão de obra, a mão de obra começa a ficar muito valorizada, você não tem como escapar de um sistema como Light Steel Frame, você não vai fazer alvenaria. Não tem como fazer, né? Não tem, você não tem mais quem faça. E eu percebo que, cara, uma frase que eu percebo de muita gente que tem, às vezes, uma resistência de ir pro mercado da construção a seco, é resistência, né? E uma frase que eu levo comigo, cara, porque eu também tenho as minhas resistências. Sim. E eu acho que tudo que resiste, persiste. Então, quando tu se permite, né, cara, estudar, deixa eu beber dessa água um pouco, entender, né, quando tá aberto. Então, eu percebo, cara, que muita gente, né, no mercado fala, o nosso maior concorrente é a alvenaria. Eu acho que não, cara. Não. Sabe por quê? Eu acho que é a mente das pessoas. É a resistência do mercado, das pessoas que... Aquela coisa, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Não tá aberto, entendeu? Não existe uma cultura para entender algo melhor, mais eficaz, mais rápido, com precisão de orçamento, né, Giga? Há um outro ponto que eu acho importante salientar aí, que o steel frame principalmente sofre uma resistência muito grande já desde o início que a gente faz esse trabalho de convencimento, mas principalmente
porque o pessoal não quer entender e pagar o preço da configuração correta. Eles querem comparar com alvenaria. Você quer fazer pelo mesmo preço de alvenaria e o que o cara faz? Ele tira materiais. Então, uma parede bicomponente, não, vamos usar uma chapa só. Exatamente. Né? A lã, não precisa. Você vai tirando. Claro que você vai fazer um sistema muito pior do que você poderia executar por uma diferença muito pequena de valor. É a composição, né? Tem composição aqui. Eu falo, tem composição aqui, orçamento que a gente faz dá R$800 de material ao metro quadrado. E tem orçamento de R$1.600 ao metro quadrado. O limite é a lua, cara. Você pode chegar lá em cima, você pode fazer uma configuração caríssima, né? Dependendo do teu projeto. Mas ainda assim, vale a pena você verificar o que você tem de benefício nisso, né? Aproveitando, Giga, o mercado tem essa retração, mas já evoluiu muito também. E o que tu vê que evoluiu mais, cara? Tecnologia ou a mentalidade das pessoas? Eu acho que tem muito de tecnologia, sim, mas a mentalidade está se abrindo. Eu acho que tá havendo uma mudança aí. Antigamente era um trabalho para entrar numa construtora, por exemplo, com uma paredinha de drywall. Hoje todas elas, assim, sem exceção, vão trabalhar, eles não têm mais para onde sair. Né? Steel frame era visto como uma coisa assim, comercial, e olha lá. Hoje em dia, eu mesmo estou ali, agora, um projeto novo da 40 para fazer casas de alto padrão em steel frame, então... Incrível o projeto. Até se puder depois falar um pouco. É uma coisa que assim está sendo bem bacana, claro, dentro desse mesmo assunto, né, pautando essa mesma história das configurações. Você pode trabalhar altíssimo padrão em steel frame, sim, né, dentro da configuração correta. E superando as expectativas em cima da alvenaria, exato. Cara, tem muita tecnologia. Eu entrei numa casa esses dias que tava assim, aquele verãozão, tava uns 35 graus assim. A casa não tinha mobília, ela tava, né, entregue. Eu entrei na casa, sério, no mínimo assim, uns 10 graus de diferença. Conforto térmico. Absurdo. E ele fez aquelas, não sei se você já teve experiência, vocês já tiveram experiência de usar espuma expansiva, de vez de usar lã de rocha, lã de pet. Nunca utilizei espuma, cara, expansiva, assim. Cara, eu achei incrível. Sempre, sim, eu opto sempre por lã de vidro ou lã de rocha, né? Lã de pet fica um pouco abaixo no comportamento dela ali. Diz que a melhor conforto térmico é a lã de rocha, né? O térmico, né? O acústico é a lã de rocha, térmico é de vidro. A lã de vidro dá melhor conforto térmico, a lã de rocha atende mais frequências acústicas, né? Eu tenho um cliente meu, Giga, do Rio Grande do Sul, eu acho que eu já mostrei o áudio pro Roger. Ele mora em Pelotas. Eu fiz um restaurante lá pra ele e ele mandou um áudio dizendo: Clayton, eu tô muito feliz, porque lá é frio. Ele disse: eu chego aqui, eu entro de casaco, quando eu tô na minha sala, tem dia que eu desligo o ar-condicionado. Uau! Eu vou te mandar um áudio depois pra te ver. Cara, é muito legal. Eu mostro esse áudio pra um monte de cliente. Tá, e a parte térmica é custo? Escuta esse áudio aqui. Não, cara, eles ficam apaixonados, é isso que eu acho legal, assim. Eu acho que quando o cliente final é apaixonado pelo sistema, que a melhor propaganda é a boca a boca. Sim. Não tem, né? Eu tô louco pra fazer uma casa em steel frame. Tô louco, eu, Tyson, Salomão, cara, a gente tá louco pra fazer uma casa em steel frame, entendeu? Porque ainda eu não tô morando numa casa em steel frame, entendeu? É o meu sonho e, cara, eu logo vou realizar, tá? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu continuo morando nas construções que nós fizemos de alvenaria. Não moro no steel frame ainda, mas também já tô resolvendo isso. Mas tu tens uma pessoa que trabalha contigo, tu falou que mora, né? Tem um vendedor da empresa ali que já tá na segunda casa de steel frame dele. Que legal, cara. Né? Dele própria. Então, pô... É legal. O conforto é diferente, a experiência é outra. É diferente. Ô Giga, mas me conta assim, cara, quero que tu fala, cara, abertamente aqui, né, cara? Essa é a ideia, né? O mais transparente possível. Cara, qual foi na história, na trajetória tua, do teu pai, da empresa, cara, o momento mais desafiador, assim, que tu passou por algo muito cabuloso e como é que tu fez pra resolver? Algo que tu pensou assim: cara, eu não sei como resolver, mas tu não desistiu. Não, nós tivemos alguns momentos desafiadores, né? Uma trajetória longa dessa não tem como você não ter altos e baixos. Né? Mas tem uma situação no primeiro prédio de Santa Catarina com paredes e forros de drywall. Primeiro prédio? O primeiro de Santa Catarina que fez paredes e forros de drywall. Eram 2 torres aqui em Balneário.
A gente estava terminando essas 2 torres, eu não lembro que ano que era isso, mas acho que era ali em 2008, 2010. E quando foram emassar as paredes, o cartão do drywall começou a soltar no prédio inteiro. Que andar vocês viram isso? No prédio inteiro, não, já estava tudo basicamente pronto, eles atrasaram a pintura. A massa corrida, a umidade começou a Quando a umidade soltar. da massa corrida entrou em contato com o cartão, começou a soltar o cartão. 2010. E a indústria prontamente nos atendeu com as chapas. Mas só as chapas não nos resolveria. Eu tinha um prazo para entregar isso. Mão de obra. Multa contratual. Não tinha mão de obra para fazer isso correndo. Nós trouxemos gente do Brasil inteiro. Começamos a ligar para todos os parceiros. São Paulo, Rio. Manda montador, pelo amor de Deus. E botamos uma operação de guerra. Fizemos ali uma carreta de chapas, uma carreta vazia para tirar o entulho, um guindaste Subindo e descendo. subindo e descendo o tempo todo por fora e dúzias de montadores dentro desse prédio. Conseguimos entregar a tempo, conseguimos cumprir com o prazo, né? Esse foi um desafio grande, assim. E aí o Giga ficou careca, né? Eu acho que é ali que começou a perder o cabelo. Imagina, cara. Mas comparando um pouco assim, se fosse a alvenaria, qual o problema que seria na alvenaria? Daria tipo numa areia, talvez, A alvenaria não costuma dar esse tipo de problema, mas ele tem muitos outros, né? Tanto de traço de componentes, né? Você fica uma alvenaria, como você falou, do teu apartamento sem resistência, né? Você pode ter problemas com umidade, enfim, que é muito melhor no drywall e no steel frame. A gente tem soluções muito mais adequadas para esse tipo de situação, por se tratar de material industrializado, né? Você tem perfeição do material, né? Com a montagem correta, você vai ter paredes mais retas, paredes mais secas, conforto maior, resistência. Então, E como a gente tá puxando isso do fundo do baú lá em 2010, há 15 anos atrás, né, cara? Como é que a indústria, né, se posicionou perante a esse episódio, assim? na época eles nos mandaram o material, substituíram os lotes, né? Vieram fazer os testes. Não, tivemos um problema nos lotes aqui, vamos substituir. Mas a gente arcou com toda a operação de guerra, com toda a mão de obra, com tudo, enfim. Isso ficou para nós, né? Houve uma longa conversa depois disso, mas nunca foi sanado. Mas e o mercado, a gente sabe que conversa muito, né, cara? Sim. Isso chegou em outras construtoras? Como é que foi lá em 2010? Chegou. Atrapalhou um pouco? Chegou. Assim, tinham muitas construtoras querendo já entrar naquele momento. Balneário Camboriú sempre foi meio avant-garde, assim, meio à frente do tempo com construção, né? Então já havia muitas construtoras interessadas na época, era uma construtora grande daqui. E, cara, deu uma travada geral. No drywall. Levaram-se muitos anos para se trabalhar paredes e drywall. Gerou Os forros a gente continuou trabalhando normalmente, fizemos muito forro de drywall, temos parceiros de longa data, de muito tempo. Mas deu uma freada. Sentiu um pouco, Sim. né? Imagina, né, Cleiton? Fomitador, né? E é o que a gente fala, né? E tu sanou isso, como é que tu viu que sanou isso? Foi... Cara, O que sanou, né? foi um longo trabalho para sanar isso, né? Mas na verdade, né, Giga, eu acho que lá em 2000 o mercado ainda não estava pronto. Não. Tu imagina, dá certo um prédio desse aí. Mão de obra, material para fazer tudo, cara. Então acho que o mercado não estava pronto ainda. A gente continuou trabalhando e eventualmente isso se normalizou e as construtoras voltaram a fazer, mas fazer menos, sabe? Todas Vamos as testar. paredes. Não, vamos fazer os shafts, Os banheiros. sabe? Engatinhou-se de novo porque já estava querendo correr. Mas tu acredita que é muito por causa da falta de mão de obra ou pela velocidade do sistema, assim, que elas começaram a dar credibilidade de novo pro drywall, sabendo que ele é validado no mundo inteiro, Sim. mas numa região específica, como Balneário Camboriú, houve uma resistência por um episódio como esse. Ali gerou uma certa resistência por alguns anos. Não foi muito longa, mas sim. Eu acredito que hoje as construtoras estão entrando nada mais, nada menos por um cálculo. Eles aprenderam a chegar no valor real da coisa, né? A carga que você tira de uma obra, tirando paredes de alvenaria, botando paredes de drywall. A velocidade. A carga já estrutural, lá na estrutura, lá embaixo da terra, você tem uma carga menor, você tem
menos estrutura, a velocidade com que você faz isso, o conforto acústico que você consegue dar num apartamento de alto padrão. Só que assim, voltamos àquele mesmo assunto das configurações, né? A grande maioria delas não quer fazer a configuração correta, né? Seria bichapa para fazer um negócio de padrão maior, né? Eu gosto de trabalhar bicomponente, né? De repente um USB e uma chapa ST. Isso é difícil, as construtoras não querem Eles querem economia, economizar. né? Querem economia. Esse é um dos pontos de atenção, né, cara? Mas no altíssimo padrão tem margem para isso. Tem. E eu conversando com alguns engenheiros e construtoras bem grandes, assim, muito famosas, cara. Eu converso muito com o mercado, eu gosto de ouvir o mercado, né? E tem vários. Teve um que foi engraçado, assim, ele falou pra mim, cara, eu só tô na construtora por causa da construção seca. Porque senão, da industrialização, senão eu seria demitido, porque eu não conseguiria cronograma de obra, não conseguiria entregar cronograma de obra. Então é muito legal ouvir isso, assim, sabe? Né? Porque a gente sabe que a construção, aquela questão de prazo, né? Meu Deus, eu preciso entregar, senão eu vou pagar multa, né? E mexo com famílias, com lares, com muitas coisas. Eu adoro construtoras novas, quando eu entro numa construtora nova. Porque ele tem uma preocupação muito grande com o prazo. E ele quer que eu entre com muitas equipes. Eu olho para a obra, vejo as frentes e falo, não está na hora de eu entrar. Trabalha mais uns 2, 3 meses, aí eu entro. Ele, não, mas já tem que entrar, meu Deus, não vai vencer e tal. Eu quero 6 duplas. Não, 2 duplas. 2 duplas. Eu vou empurrar vocês. E o drywall tem esse poder. Tem. Ele é muito rápido, muito preciso. Sabe, uma coisa, você entra na obra e resolve. Né? Eu já cheguei a fazer prédio inteiro com 2 duplas. Sim. Empurrando. Não. Os caras rápido, né? Empurrando. Sim, claro, a não ser que sejam prédios muito grandes, mas assim, prédios de médio porte, até com uma dupla você consegue empurrar o pessoal. Caramba. Eles não dão conta da velocidade, né? O Gui, como é que tu faz para conseguir essa mão de obra, treinar ela, né? Falando pro mercado, pros empreendedores aí, tem muita gente querendo entrar, porque os nossos cursos aqui, né, Sara, estão sempre lotados. O Robson Couto, né, é um dos professores nossos aqui, eles, assim, a gente abre o curso, tipo, lota, daí o cara já faz uma pré-reserva pro próximo, entendeu? Então, como é que tu faz hoje para achar essa mão de obra e treinar ela, deixar ela preparada? Então, hoje eu digo que os meus encarregados são os primeiros montadores de Santa Catarina, porque são os primeiros lá que já trabalharam com a gente na construção civil, vieram pro drywall naquela época e continuaram com a gente até hoje. São funcionários leais aí, são colaboradores que estão com a gente até então. Mas na época a Velox dava cursos, sim, quase que todo mês tinha um curso de drywall e a cada 6 meses um de steel frame. A gente dava cursos gratuitos, não havia mão de obra, né? Pra buscar mão de obra, né? A gente acabou formando muita concorrência também. Né? Mas não tem problema, a gente queria fomentar o sistema. Ô, Giga, eu não sei se acontecia contigo, eu fiz isso também, vários cursos para trazer mão de obra. Eu trazia lá 30, 40, ficava um, dois. Sim. E desses 30, 40, 1 ou 2 ficavam, 1 ou 2 vingavam no mercado. Iam trabalhar, os outros some, volta. Né? Então, assim, o aproveitamento desses cursos era baixo. Mas, então, por isso a gente tinha que fazer tantos, né? Hoje em dia a gente já não faz mais, porque já existe, né, no mercado mais cursos, o pessoal vai atrás dos cursos. Na época não havia, cara, não existia. Eu trazia o pessoal de São Paulo para dar um curso aqui. As próprias indústrias nos forneciam o curso gratuitamente, porque eles queriam vender o material também. Então eles me traziam gente aqui, eu chamava a turma para fazer curso. Oi, depois eu vou pedir para o time nos indicar aí um montador, cara, para ele conversar com a gente aqui e falar um pouquinho da trajetória, porque eu gosto de ouvir um montador, sabe? Quem tá lá no dia a dia falando, e eu percebo, assim, ouvindo, né, até para quem quer ser montador, é muito próspero, né? Assim, quanto que assim, um montador consegue entregar? O que ele consegue assim, ser remunerado no mês, assim, Giga? Eu não sei qual que é a referência de mercado fora, né? Eu costumo, assim, ouvir dos montadores que trabalham com a gente que a gente sempre trabalhou com um valor bem justo. A gente paga um pouco mais para os montadores, né? Você tem que valorizar ele para ele valorizar o trabalho dele também. Mas, olha, dificilmente uma dupla vai sair com menos do que 8, 10 mil reais de drywall.
No steel frame, isso mais. triplica, quadruplica, quintuplica, vai depender da frente. Sim. Tá? Eu já cheguei a pagar assim, quantias consideráveis, bem altas, em obras com Conta aí bastante pra frente. nós, pô. Quanto é que Coisa de 30, 40 mil com uma dupla. Por uma dupla? Chegou a uns 40 mil Sim. reais por mês por uma dupla. Sim. Interessante, né, Uma cara? dupla boa, empenhada. Não. Não é o cara que trabalha das 8 às 5. Esse cara não vai fazer isso nunca. Ele chega às 7 da manhã para as 7 da 7 noite. da manhã e às vezes vai às 9. Eles tocam. Claro, eles estão ganhando por metro, cara. Eles querem... Não tem atalho, né? É produção. Detalhe, cara, é produção. Mas como é que tu vê o perfil desse cara que é empenhado e acaba tendo esse resultado? Que perfil de colaborador, de profissional é esse? Cara, não é nem o cara que é muito rápido. Tá? O cara que é muito rápido, eventualmente ele vai cometer algumas gafas, vai ter que voltar para arrumar. É o cara que tem método. É o método. É o cara que chega na obra, verifica, para ler um projeto, tira as dúvidas antes, monta o seu equipamento ali de acordo e vai produzindo numa velocidade normal, né? O que a gente falava desde o começo, né? Trabalhe 2 horas, dê 2 passos para trás e verifique por 5 minutos. Se você errar, você só perdeu 2 horas. Se você trabalhar o dia inteiro e for olhar no final do dia, você perdeu o dia todo. Uma baita sacada isso aí, cara. Você tem que rolar um corte pra colocar. Então, Pô, assim, muito bom. é o método. Né? Um montador bom não necessariamente é um montador que corre muito, que é muito ágil. Não, é um montador que tem um método, que tem... Tem constância, Exato. né? Tem consciência, né, cara? É aquela brincadeira de corrida de bastão também, exato, né? Não é uma corrida contra o tempo, é o bastão, né? Sim. Tô passando para ti, é meio um sincronismo, né? Exato. Eu sempre falo pro time comercial aqui na indústria, é muitos processos, né? Ser comercial na indústria é tu ver uma engrenagem que ela tem que te gerar, porque é engenharia, é primeiro atendimento, entender a necessidade do cliente, um projeto estrutural. Então tem muitos processos, né, que envolve o estilo. O é isso, é processo. E esse processo não é só dentro da indústria, ele tem que ir pro canteiro de obra. Né? A gente costuma dizer que o steel frame é muito rápido e muito preciso, mas o steel frame começa muito antes da obra. Né? O planejamento do steel frame é... Quantos por cento tu acredita que é o planejamento antes da execução? Eu vou te falar, para eu fazer uma obra como a gente fez lá em Joinville, 700 metros em 30 dias. Uau! 700 metros? metros? 2 pavimentos. Tinha bastante equipe na época, porque o prazo era curto, a gente encheu de equipe para fazer. Mas nós entregamos lá quase 700 metros, sacada em balanço, 2 pavimentos, tal, uma casa legal, grande, em 29 dias. Para chegar nesse ponto, foram alguns meses antes de trabalho. Então, se for numa linha do tempo, eu digo que, cara, talvez até 60%, 70% de planejamento para você colocar lá, né, na execução rápida dessa forma. Eu li um artigo da Alemanha, que lá na Alemanha eles têm um sucesso nas obras, né? 40% de todas as obras é planejamento. Sim. Isso é uma estatística deles, 40% é planejamento. O steel frame é muito planejamento. É cultura, né? A gente tem que trazer isso aqui pro Brasil. E o brasileiro, eu percebo, não sei se vocês veem, a gente tá vendo uma era assim da ansiedade, parece que as pessoas Mas sempre foi. O problema assim, hoje, como é que chega um projeto pra gente? Quando chega o projeto, a gente nem ouçou o cara tá perguntando quando tu pode começar, meu prazo é X dias. Se tu fechar, tu não tem tempo pra planejar. Então, quando tu não tem esse tempo pra planejar, tu acaba cometendo algum erro no meio do caminho, por melhor que tu seja. Né, Giga? Sim. E às vezes tu tem uma empresa, às vezes tu precisa pegar aquele pedido, tu acaba, né? A gente tem que começar desde o início, tem que ter planejamento. É gestão, né? Aquela brincadeira, quem tem pressa come cru, né? Vai dar um BO, né? Vai acontecer um problema no meio do caminho. É aquela coisa, né, cara? Você tem a qualidade, a velocidade e o preço. Você só pode ter 2. Um deles você vai ter que tirar dessa equação. Se tu quiser qualidade e velocidade, não vai ter bom preço. Não vai ser barato. Se tu quiser velocidade e preço, não vai ter qualidade. Total. Um deles tu sempre perde. Vai perder, tu tem que escolher o que tu quer perder. Esses 3 pilares aí, então, se tu tens tempo para planejar, né? Tenho tempo para fazer um planejamento, quero preço, mas quero a qualidade também, não, tu vai precisar de muito tempo para fazer o planejamento, para acertar as coisas. Total, cara. O Giga, como é que tu te vê, cara, daqui 5 anos? Como é que tu vê os teus empreendimentos, as tuas empresas, cara, daqui 5 anos, assim, lá em 2031? Eu tô mudando um pouco o formato de trabalho. A gente sempre trabalhou
terceirizado para construtoras ou até para clientes finais e tal, né? Hoje eu estou migrando para essas casas de alto padrão que eu mesmo quero construir para vender, então eu passo para o outro lado, né? Eu vou para a construtora agora. Antes eu ficava parceiro da construtora, agora eu Tu vai ser ser a construtora. construtora, né? Então eu acho assim que é um risco maior, né? Demanda um planejamento grande também, mas que gera bons resultados, né? E é um risco um pouco mais controlado também, né, Giga? Exato. Não, quando eu mesmo estou ali na gestão, o controle é muito maior, até porque o filho é meu, né? Então, Total. se você for ficar ali, Total. né, levar ele bem direitinho. Mas eu acredito que a gente tem um boom de casas de steel frame, condomínios horizontais, que é bem legal de ir atrás agora, sabe? Porque Pô, compartilhando, até falei com o Cleiton ali nos bastidores aí. Cara, a gente vendeu um projeto para um condomínio horizontal. Casas não dá nem 90 metros quadrados. Ele fez 65 milhões em 2 meses de venda. Muito assertivo. O condomínio horizontal são 152 casas, se eu não me engano. 100% de steel, só muda a fachada, tá? E eu achei fantástico. Ele entrega pronto, né, Roger? E numa região que não é nada do steel, entendeu? E eu perguntei para ele, qual que foi o segredo, né, de vender tão rápido isso? Eu fui para a região, entendi as casas, entendi o modelo de negócio, bem, conversei com o corretor, com o arquiteto, conversei com todo mundo que participou desse lançamento desse condomínio, né? Com as casas prontas ele vendeu. E eu saquei qual que foi. Ele falou, ele não assim, ele falando, mas eu já lendo a mente dele, foi o quê? Isso aqui é um segredo, hein? Isso vale muito. A casa modelo. Ele fez uma casa modelo incrível e a pessoa quando entra, meu irmão, ela não consegue diferenciar o que é steel frame e se é alvenaria. E principalmente no toque, ele botou placas de USB no Sim, toque, deixou ela mais rígida. toque, né? Como é que tem o configuração. toque. Cara, sim, ficou incrível. Eu deu vontade de morar naquela casa. Ele fez uma área externa assim. Então ele vendeu muito, ele vendeu tudo, daí voltou 6 casas, entendeu? E eu acredito muito que a nossa região não existe isso aqui ainda, né? Até fica uma dica para os empreendedores de fazer um condomínio horizontal de steel frame. 100% steel frame. 100%. É um grande case que não existe em Santa Catarina. Eu desconheço. E eu acho interessante no steel frame que, como a gente fala de configuração, a gente consegue atender tanto esse alto padrão, casas maiores com um padrão um pouco maior, como você consegue industrializar a construção de casas um pouco mais populares. Claro que aquela casinha popular bem baratinha eu acho que ainda não entra. Ainda. Tá? Porque o mercado ainda está em evolução. Você é da indústria, você sabe que, né? A gente tem um custo de material ainda um pouquinho mais alto para fazer essa casa mais popular. Minha Casa Minha Vida. Mas uma casa de médio padrão, essas casas com 90, Encaixa 100 muito metros, bem. cara, você consegue fazer isso fantasticamente. Não, e eu achei incrível, assim, cara, vender tão rápido. Pro incorporador, no caso dele, cara, ele precisou botar pouco dinheiro. Ele está trabalhando com o dinheiro do cliente. Olha que fantástico isso. Sim, mas E a gente olha- sabe- Ele gastou com o projeto e um pouco de marketing. Mas olha que eu acho que o investimento dele, se eu não me engano, assim, tirando o terreno, né? Não deu 4 milhões para ele fazer 65 Não, milhões. mas Olha a mas velocidade do o grande diferencial resultado. é esse, né? Se o pessoal vai comprar um apartamento na planta, vai esperar 5 anos para morar. Agora vai comprar uma casa dessa daqui 6 meses. Vamos jogar que leve um ano. Não, é incrível, né? Eu acho fantástico, assim. É um chamariz muito bom. E isso é legal no steel frame, né? Quando tu vende um projeto, se tu vai atrasar alguma obra, tu vai atrasar um mês. Sim. A alvenaria, tu atrasa às vezes 6 meses, um ano. A gente dificilmente atrasa, né? Incrível, cara. Aquela brincadeira, né? O pedreiro às vezes não vai trabalhar, aquelas É. sempre 1000 coisas que acontecem, né? E vocês percebem na obra, assim, a sujeira que dá, comparado em alguns lugares, vocês estão assim, vocês veem a alvenaria, vocês veem a construção a seco. Pô, eu vejo, eu participo no dia a dia, eu acho um absurdo, assim, o quanto, vocês lembram a quantidade, a menos desperdício, ou a porcentagem numa mesma obra, se fosse de steel ou de alvenaria, quanto a menos de... A alvenaria é muito alto esse coeficiente. Cara, eu já
Tem alguns estudos que chega em torno de 15 a 20% de desperdício. Alvenaria. Isso? Olha, dá mais, tá? Não. De 15 a 20%, isso com um bom pedreiro. Aquele pedreiro antigo bom. Só que hoje em dia, onde é que a gente acha esse pedreiro? Então, esse desperdício é muito mais alto. Sim, se você for trabalhar com uma empresa séria, de alvenaria e tal, pode ser que fique dentro desses valores, mas normalmente é maior. Tem um desperdício bem grande. E o que eu falo sempre para os clientes quando eu vou orçar, Giga, é o seguinte: nosso orçamento às vezes fica em média de 15 a 20% mais caro. Aí eu uso como analogia essa questão do pedreiro. 15, 20% de desperdício, a gente empatou o negócio. Aí a gente entrega velocidade, né? Precisão de orçamento. Precisão, eficiência térmica, acústica, sem aditivo no final da obra. Então, cara, conta inversa, a nossa obra vai ficar mais barata. Eu juro que eu queria descobrir alguém, me apresentem alguém que construiu em alvenaria e conseguiu acertar o orçamento. Todos os meus amigos que construíram casas de alto padrão... Cara, eles se assustam, sabe aquele negócio que eu construí uma vez e nunca, o cara sente pavor. É uma vez na vida e não quer nunca. Falou em construção, ele se arrepia, ele tem o tal do... fica estressado, assim, porque tem vários amigos meus que chegaram a dobrar. Pô, eu vou botar 1 milhão, botaram 2. Cara, assim, umas tragédias, assim, eu ouço. E eu nunca vi isso na construção seco, no steel frame, eu nunca vi isso. Toda construtora que vende por metro quadrado, ou ela ganha muito dinheiro, ou ela perde dinheiro. O empate nunca existe. Né? O nosso sistema, o Giga sabe bem, a gente consegue orçar o parafuso que vai para a obra. Sim, eu consigo quantificar. É na unha, né? Quantificar detalhes, É na unha, né? E tu que faz mesmo quantitativo? Como é que é esse processo para esse cara que tá entrando, ele quer orçar uma obra? Hoje em dia já existem programinhas que te dão isso quase que pronto, né? Inteligência artificial. A Velox, lá no começo, a gente desenvolveu uma planilha em Excel, que era anos para terminar aquela planilha, né? Mas que ela dava, assim, eu lançava tudo, a distância da obra, a altura de andaime, ela me lançava tudo, material, equipamento, tudo que vai para a obra, né? Mas muito do que eu fazia, muito tempo, atendia a loja também no balcão, né? É na unha. Na mão, né? Você já tem as quantidades ali. Meio quilo de massa por metro quadrado. Já aconteceu. Não, vamos falar a verdade aqui. Já aconteceu, não, né, de orçar e deu ruim. Ah, sim. Cara. Tomei um prejuízo. Sim. Às vezes a gente quer muito entrar numa obra e ajusta demais. Aí chega lá, qualquer percalço. Aí tu ajustou. Aqui, aí o cara te oferece ainda 5% a menos. Ah, tá, vai. Mas no final não dá certo. Já tá no limite. Eu acho que essa questão, né, eu sempre falo assim, para quem tá entrando no mercado... A turma acha que é uma margem muito grande para te dar um grito de mais 5%, mais 10% no preço final. Não há essa margem. O drywall mesmo acabou, né, Guilherme? Não. O drywall hoje... E eu participo do capitalismo consciente, né, cara? E nos pilares do capitalismo consciente, vocês já ouviram falar, até legal os empreendedores olhar um pouco isso, tem vários pilares. E um dos pilares do capitalismo consciente é relacionamento ganha-ganha. Pelo menos assim, nas minhas experiências onde eu tentei, já aconteceu isso comigo, é o tal do brasileiro, né? Nossa cultura, pedir desconto. Não, mas dá mais um pouquinho. Mas é 1.000, faz por 900. Não, eu tenho só 800, né? Aquela brincadeira, né? Pô, tu espreme o cara. Cara, as minhas experiências não são boas, entendeu? De entrega. Principalmente aquela brincadeira. Cara, tu economizou em contador, advogado, em mão de obra, cara, dá ruim. O barato sai caro. Pelo menos nas minhas experiências, entendeu? Então, acho que, claro, né? Tu sempre perguntar, pô, tu consegue fazer algo melhor? Eu sempre faço essa pergunta, né? Pô, tu quer, né? Mas um relacionamento ganha-ganha, sabe? Eu acho que um dos pilares desse tem que ser bom para os dois lados. Exatamente, um bom negócio é bom para ambas as partes. Né? E eu acredito que no Steel, cara, a gente pode ter muito isso, sabe? Todo mundo, assim... Eu digo que é um mercado de empreendedores, sabe? Porque o montador, ele tem que ter um pouco de espírito de empreendedor, sabe? Ele tem que fazer cálculo, as horas trabalhadas, o planejamento, né? Ele tem que ter esse espírito, né, cara? Eu acho que eu trago isso para minha família, assim. Eu venho de uma família de empreendedorismo e levo muito para as pessoas. Eu acho que o steel frame, a construção a seco, ela traz muito esse gostinho que as pessoas querem ter de empreender, sabe?
de sentir o gostinho do empreendedorismo, cara. Acho que todo mundo tá com esse olhar, né? Porque é muito fácil às vezes falar, pô, o tal do patrão tá ganhando dinheiro, né? Pô, o acionista tá ganhando dinheiro, todo mundo tá ganhando dinheiro, menos eu. E quando ele vira a chave, ele começa a perceber também, né? O preço que está se pagando, por às vezes por um ganho ou não. Às vezes uma obra ganha muito dinheiro, na outra nem tanto. É um desafio do dia a dia de empreender. Sim, né? ao longo de todos esses anos, a gente sempre teve muito pós-venda, né? A gente sempre cumpriu com o pós-venda, por isso tem um nome bom no mercado. A gente volta para resolver os problemas, né? Sejam patologias do sistema, que a gente não previu, seja algum erro, às vezes tem um erro crasso de montagem, faltou parafuso, trinca a chapa, sabe? Tem umas coisas bem simples de se resolver, mas que às vezes passa batido, principalmente na velocidade, né? O que tu bota de pós-obra? Para um orçamento, coloca quantos por cento de pós-obra? A alvenaria falam em nos prédios pelo menos. Não, pode contar 3% aí para tu ter 3 a 5% para tu ter certa folga. Bem né? folga. O que acontece? A gente acaba dando isso de desconto. Tu acaba fazendo de graça depois o pós-obra. Depois tu faz de graça o pós-venda, porque você acaba dando de desconto na hora do fechamento. Né? Isso é bem comum. Ô, Guiga, eu tenho uma pergunta pra ti. Eu sei que tu saiu por um tempo do mercado, né? Sim. Eu sempre tive um cara que gosta do que faz assim como eu. O que te fez sair do mercado e o que te fez voltar pro mercado? Cara, foi uma época em que a Velox tinha muita obra. A gente estava realmente, assim... Foi a época que o mercado, principalmente de drywall, abriu, né? Então a gente tinha muitas obras, tanto de steel quanto drywall, obras comerciais de steel, bastante prédios, drywall, estava fazendo hospital na época aqui em Balneário, estava fazendo muita coisa. E foi assim, foram uns 2 anos de muita batalha, assim, muita luta. E eu sou formado em gastronomia. né? Então a minha formação, acho que até por teimosia, não fui para engenharia nem para arquitetura, né? Apesar de estar no meio. Chegou um momento que eu falei, cara, tô meio saturado disso aqui, porque eu atacava todas as frentes, né? E resolvi fazer um ano sabático. Vou para Europa, vou trabalhar com gastronomia por lá. Acabei ficando um pouco mais do que esse ano. Fiquei uns anos por lá, viajei em muitos países, fiz bastante trabalhos diferentes lá, inclusive com montagem de drywall steel frame lá. Fiz algumas montagens lá, botei a mão nas ferramentas e trabalhei também. Mas quando chegou a pandemia, eu estava morando na Inglaterra e eu fui fazer uma entrega. Nessa época eu estava fazendo entregas. Eu fui fazer uma entrega no aeroporto e eu olhei assim, tinha muito chinês chegando de máscara e luva. E eu fiquei assustado. Eu falei, cara, vou embora. O Covid vai me pegar, eu vou pro Brasil. Eu pedi a conta no outro dia, comprei uma passagem para uma semana depois. Subi no voo, desci aqui e fecharam os voos. Então eu vim no final, nos últimos voos para sair de lá. E cheguei aqui, eu imaginava passar um tempo aqui, né? Não imaginava que aqui haveria um lockdown também. Então, assim, chegou o lockdown, eu ainda fiquei meio resistente, assim, eu vi que a Velox já tinha se encolhido um pouco. Quando eu saí, o meu pai já não estava na Velox, tinha partido para outro trabalho, ficou... Na época, a empresa familiar ficou a minha mãe e tal. A coisa foi dando uma encolhida. Até que eu olhei para aquilo com carinho de novo. Falei, não, peraí. Vou abraçar de novo. Peraí, vamos lá, vamos fazer isso aqui andar de novo. E desde então, a gente está ali. A pandemia, então, foi um dos pontos que me fez voltar, né? Eu voltei, na verdade, de medo, né? Para fugir do Covid. Mas tu acha que se não tivesse a pandemia, tu ainda estava lá ou tinha voltado? Não, eu já tinha voltado. Eu já tinha esticado bastante meu ano sabático. Acho que foram, sei lá, uns 4 ou 5 anos que eu fiquei fora. Então, já chegou num ponto que eu falei, não, deu. Vamos voltar para a raiz. E assim, ó, eu sou muito apaixonado por Balneário Camboriú, cara. Balneário assim, mudou muito, já não é mais o que eu me apaixonei. Mas, assim, é uma cidade fantástica, cara. Eu adoro isso aqui. Então, eu tava louco pra voltar pra cá. Ver essa praia, esse sol. Tava na hora de eu voltar essa pra cá. cultura, essa energia brasileira. Sim. É um mercado muito dinâmico, né? É um negócio que funciona. É muito diferente de muitos lugares, inclusive fora.
né? Então a gente tem uma dinâmica legal aqui. As raízes, né? Eu acho que a gente sente falta das raízes, né? Mesmo as pessoas que vão muito pra fora, elas sentem... Não, tu vai viajar, tu fica 15, 20 dias de férias, mas tu tá doido pra voltar. É diferente, né? Diferente daqui, né, cara? O calor humano aqui é diferente. Total. Pô, muito bom esse papo, hein, cara? Sensacional. Se deixar aqui, a gente vai ficar umas 3 horas falando. Será que vai ter público pra isso? Vai ter audiência pra isso? Se esticar E mais lembrando, né? Tem que curtir, compartilhar e seguir. Principalmente seguir, Você tem que seguir, porque se não tiver audiência, não faz sentido a gente estar aqui, né, pessoal? Pô, a gente antes estava aqui nos bastidores, eu tava com a Sara, a gente teve uma ideia bem legal, cara. Sabe o que a gente vai fazer, Giga? Não sei como ainda, a gente vai estudar. A gente vai fazer um concurso, a gente quer montar uma equipe só de mulher para virar instaladora de steel frame. Uau! Então a gente quer montar um concurso e nesse concurso, né, vai ter, sei lá de que forma que a gente vai fazer. E as que ganharem, elas vão ser contratadas lá no Steel Legacy. A gente vai montar uma equipe feminina de mão de obra. Tem um montador que se formou com a gente ali, agora ele foi pro Paraná, né? Ele voltou pro Paraná, mas que ele pegou a esposa para trabalhar com ele e ela bota 2, 3 montadores no bolso. Eu já tenho uma candidata aí forte para ser. Ela sozinha bota 2, 3 instaladores no bolso. É muito boa. É porque realmente não é um trabalho assim bruto, né? É uma parafusadeira, né? Não é totalmente... Tem a parte Tem a parte pesada. Pela continuidade. Você tem muito tempo, né? Mas essa parte pesada, tu pode botar uns 2, 3 ajudantes lá para ajudar elas a levantar. Certo. É mais... Né? Flui melhor, assim. Flui melhor, né? É muito mais mulher leve que construção civil. Tá? Sem dúvida. E É tem porque tu não mulheres vê, que né? fazem o trabalho de pedreiro, né? Mas vê pouco, né? Vê pouco? A construção seco tem uma Olha, probabilidade cara, mas de entrar... eu tenho visto bastante, tá? É mesmo? Tenho visto bastante nas obras aí. Tem bastante mulheres, principalmente nas partes de acabamento. Eu já tive algumas equipes de montadores que trabalhavam montador e a mulher. E a mulher fazia tratamento de junto. Sim. Ah, imagina, né? Aí Mulher... tu olhava e dizia, cara, quem fez isso? Tu vai ver a mulher do cara, caprichosa. Acabamento. Tu mostra pra ela como tem que fazer, vai lá. mulher é mais caprichosa. Convenhamos. Aí tu vai um dia na obra, tu vê lá, tua mulher não veio trabalhar hoje, tu vê que não tá legal. Já vi que brigaram, a mulher não veio. E diga, como que tu vê o mercado, né? O Roger Hans te perguntou como que tu te vê daqui 5 anos e como tu vê o mercado daqui 5 anos. Olha, eu acredito que... Porque tu passou por várias fases, hein? Sim, Nossa. sim, não. Desde o trabalho de convencimento do público, que era muito difícil convencer. Então, a gente ajustava, baixava o valor, fazia a configuração mínima para chegar perto do valor de alvenaria. Isso já não existe mais. Então, eu acho que assim, o pessoal já entendeu que são produtos diferentes. Né? São situações diferentes. Né? Eu acho que agora entra... Com o steel frame mais difundido, com os sistemas de construção a seco mais difundidos, o pessoal começa a experimentar um pouquinho os benefícios, né, do steel frame drywall. Né? Tanto de conforto acústico, conforto térmico, velocidade, acabamento, nível prumo, esquadro, quer dizer, você consegue fazer tudo melhor. Né? Então eu acredito que em pouco tempo isso venha a ter uma maior aceitação e uma entrada maior no mercado, né? Eu acredito que o caminho é esse. O que está acontecendo é que tem muita indústria, você sabe disso, tem bastante gente entrando no mercado, tem grandes players aí difundindo tanto os materiais quanto querendo vender as obras, né? Então eu acho que isso dá uma certa facilidade para que o mercado cresça, né? Eu acredito que daqui 4, 5 anos você vai ver muito menos alvenaria. Cada vez menos, né? Cada vez menos, por uma questão não só do sistema, mas também por falta de mão de obra. A gente não tem mais mão de obra para isso. Caramba. Né? Então, com muito menos mão de obra, você faz um número muito maior de metro com uma qualidade superior. Quer dizer, não tem muita saída. E qual obra que tu fez que te deu mais orgulho, assim? Que, essa obra aqui me deu um orgulho, assim, que eu guardo no meu coração. É que é muita obra, São né? tantos, Mas uma, assim, que tu... Se puder descrever um pouquinho dela, assim, o porquê te deu orgulho também. Assim, sem dar nome aos santos, né? Mas eu entrei numa das maiores lojas de departamento do país aí, fazendo
detalhes e tal. E aquilo na época eu lembro assim que foi muito legal. Eu falei, pô, entramos, cara, era uma coisa que a gente queria, assim, uma coisa grande. Um grande player, assim. Acabamos fazendo muitas lojas depois. E tivemos problemas também, mas resolvemos, enfim, né? Aquilo ali foi muito legal para nós, assim, foi um negócio bacana. Mas também esses grandes players do mercado, eu já passei por isso também. É uma alegria quando tu entra, né? Mas é outra alegria quando para, sai, né? Sim. Sim. É prazo. Prazo, e lá, e pão. Aquele cronograma maluco, você fala, venci. Muito legal. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, de quem quer entrar no mercado, por onde começar, como começar, o que tem que fazer para chegar onde o Giga chegou, nesse nível de conhecimento, né? É muito importante você escolher bons parceiros, né? Eu acho que é interessante você achar a indústria correta, você achar os parceiros legais, você ir atrás de estudar o que você está fazendo, formar muito bem as suas equipes, né? Você está em constante evolução, é um sistema que ele está evoluindo o tempo todo. Então vale a pena você especializar equipes, tá sempre por perto, tá entendendo os processos, e aí não tem muito como dar errado, né? E aproprie bem o custo das suas obras, não dê tiro no pé, né? Que eu acho que isso aí muita gente entra, eu já vi muita gente entrar no mercado e bater no peito que não, eu vou fazer mais barato, vai ficar mais legal, não, eu vou conseguir por 2 anos. E complementando, eu acredito muito, eu li isso há muitos anos, trago para mim assim, o tal do 60% de um sucesso de algo, de uma boa realização, tem o quem, o como, 60% é o quem. Então, quando tu for buscar um conhecimento, uma mentoria, fazer um benchmarking, né, fazer uma troca de ideias com alguém do mercado, cara, certifica um pouco, sabe? Aquela brincadeira, né? Todo lugar tem médico bom e médico ruim, tem advogado bom, tem profissional bom no construção seco e tem profissional ruim, a gente sabe disso. Tem indústria boa e tem indústria ruim, tem de tudo. Então certifica um pouco, sabe? Não vai só na empolgação. Na emoção, né? Na emoção, isso mesmo, Cleito. Porque, cara, a gente sabe que o steel frame já deu certo, é algo validado, mas tem muitos, como todo lugar, tem alguns aventureiros. Tem muitos. Então, certifique, entendeu? Não entre em qualquer vídeo de Instagram, qualquer coisa assim. A gente sabe que hoje o mundo é instagramável, né? Sim, todo mundo tá se vendendo algo, né? Embora o steel frame, né, já existe há muito tempo, hoje a maior parte é aventureiro. Todo mundo está conhecendo, está estudando, está aprendendo sobre steel frame agora, né? Olha, vamos lá, eu conheço o Cleiton no drywall steel frame há mais de 20 anos. Estou trabalhando com isso quase 30. Eu acho que tem 1 ou 2 aparições assim em mídias sociais minhas, e agora, há pouco tempo, o Cleiton começou a aparecer também. Então, assim, é um longo trabalho para aparecer agora. Agora eu conheço muita gente que aprendeu ano passado e é autoridade na internet, repetindo o que ele vê em outros lugares, né? Então, assim, há de se tomar certa precaução de verificar o acervo, de fato, dessas pessoas. O acervo, cara. Né? O acervo, que obras, e aí? Tal do escudo. Exato. Qual que é o trecho que ele percorreu? Quais são as obras? Me dá o telefone de 2 clientes teus. Exato. Isso é uma pergunta que eu sempre... Me dá o telefone de 2 clientes teus, eu vou ligar aqui. Quando eu vou comprar algo, eu falo, pô, fiz orçamento, então me passa o telefone de 2 clientes. E o cara... Tchau. Uma gaguejada, tchau, cara. Eu vejo isso, cara. Acho que é um dos grandes pontos de atenção do nosso mercado, assim, cara. Cuidar as falsas promessas, né? Não cair em Mas isso qualquer... tem em todo ramo, como tu falou, né? Tem advogado, tem médico com falsas promessas, né? Então a gente tem que cuidar. Isso é uma coisa que tá aí. A gente tem que se precaver sempre, né? Aquela brincadeira. Nem sempre sinônimo de prato batendo é sinônimo de comida dentro. E a gente vê, né, nas redes sociais, é um prato batendo absurdo, né? Será que tem comida dentro? Só vai saber depois, né? Então
Então, pô, muito bom estar com vocês aí nessa tarde aqui. Essa tarde, né? Muito bom mesmo, cara. Acho que quem, né, assistir vai... Foi um prazer trocar essa ideia com você. Acho que deu pra sentir a energia aqui, né? Assim, é legal. Gostoso? O que tu achou, Nós já somos velhos Giga? parceiros, né, cara? Então, é interessante que a gente fomente isso e tal. Achei muito bacana, o formato tá bem legal. Né? Vamos levantar a régua dessas conversas aí, daqui a pouco vamos levar para outros níveis, isso vai ser bacana. Bom, massa, Giga. Giga, brigadão, cara. Pela tua presença aí, pelo teu tempo, cara. Giga, obrigado, cara. Valeu, Cleitão. Ajante. Obrigado, cara. Mais um, então? Mais uma. Então, pessoal, a gente vai encerrar mais um podcast. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir a gente. E cada vez mais a gente vai levar o Steel Frame para o mercado e trazer novos convidados aqui para trazer mais conhecimento e histórias legais sobre o mercado. Valeu!